do Azenha, o Azenha que sugeriu ao Sky ajuda a entrevista. Ó, já está gravando, começou a gravar. Então, vamos à luta, doutor Gilson. Vamos começar aqui. A pandemia do coronavírus segue provocando mortes no Brasil, né? E o maluco do presidente, o insano, o Facínora, segue jogando perdigotos pelo Brasil afora, cuspindo na cara das pessoas, tossindo, passando a mão no nariz, né? Segue disseminando a doença no Brasil, né? Nós já estamos com mais de 1.000 mortes, a média é de 1.000 mortes por dia, né? Até daqui uma semana, mais ou menos, no máximo, nós vamos ultrapassar 100.000 mortes no Brasil. É uma tragédia, né? Uma verdadeira tragédia. Brasil e Estados Unidos, né? Dois países governados por dois fascistas, genocidas, negacionistas, são os campeões em mortos e em doentes, em infectados, né? Além das mortes, ainda tem desemprego, corte de salário, retirada de direito trabalhista, desespero, depressão, ou seja, nós estamos vivendo um quadro terrível, né, no mundo e no Brasil. E tudo isso faz com que a pressão aumente pelo retorno das atividades econômicas, para a economia funcionar, para a sociedade voltar a funcionar, né? Agora mesmo está se dando uma pressão violentíssima, impressionante pressão pela volta às aulas, né? É uma pressão, eu só leio documento de entidades empresariais de ensino pedindo o retorno imediato às aulas, tem que voltar às aulas, as escolas privadas vão garantir as condições mínimas para a volta às aulas, tal, né? Os empresários de ensino, aparentemente, estão um pouco se lixando para a vida, estão querendo ganhar dinheiro, né? Estão na linha de frente dessa pressão. São cerca de 60.000 escolas privadas no Brasil, entre grandes, muito grandes, monopólios, pequeninhas, né? Cerca de 800.000 docentes no Brasil, né? Se juntar a educação privada e a educação pública, né, juntando professores, funcionários, alunos, são 55 milhões de brasileiros, né? É um universo enorme, né? E quais serão, então, os impactos do retorno às aulas, né, da volta às aulas? É isso que a gente vai tentar entender nesse bate-papo rápido com um grande amigo, Gilson Reis. O Gilson conheço há muitos anos, conheço o Gilson quando ele era um garotinho, continua um garotão, né? Quando era um pivetinho, todo sapeca, todo alegre, todo brincalhão, nos cursos, foi um dos primeiros cursos de formação de formadores do Centro de Estudos Sindicais, né? Lembro do Gilson participando desses cursos, tenho o maior carinho por essa figura, né? Gilson, estudioso, muito ativo, né? Muito dinâmico, foi se projetando, foi dirigente de sindicatos professores de Minas, né? Hoje é coordenador geral, está licenciado, da Confederação Nacional dos Trabalhadores nos Estabelecimentos de Ensino, a poderosa CONTE, uma entidade muito combativa, né? E também é vereador pelo PCdoB em Belo Horizonte, né? É um mineiro poderoso, né? Gilson, super legal você ter topado esse papo, viu? Gostei muito, acho que vai ser um belo papo. Tá? Obrigadão. Obrigado. Não, eu que te agradeço, bicho. E os elogios que eu fiz aqui são todos verdadeiros, tá? Tem saudade do INCA, viu, Mir? Aqueles 15 dias de formação no INCA ali, né? Era uma convivência muito legal, foi experiências decisivas na minha vida também, no aspecto da formação, foi muito bacana, o convívio, a formação e as amizades que nós criamos, né, naquele processo ali até hoje. Lembranças boas daquilo ali. É, um belíssimo time. E vários seguiram firmes, você é um desses caboclos. Vamos nós. Então, esse quadro da pandemia, essa pressão pelo retorno às aulas, o que explica As escolas privadas estão realmente muito preocupadas com os estudantes, com a formação no Brasil? O que elas estão realmente preocupadas para estar fazendo essa tamanha pressão pelo retorno às aulas? Gilson. Primeiro, bom dia a todos os companheiros e companheiras que estão nos escutando.
Você falava sobre o Bolsonaro, eu sou da biologia, né, formado na biologia, eu percebo, né, Bolsonaro é um hospedeiro intermediário, né, ele está sempre transmitindo uma doença ou coisa ruim, né, nunca viu uma praga como essa instalada no Brasil, né, algo impressionante. Então, você falava, eu lembrava aqui da situação. Miro, é o seguinte, nós temos aí um enfrentamento ao longo do tempo contra o setor privado da educação brasileira. Eu considero o setor privado uma excrescência, né? Educação privada, e a sua grande maioria, eu diria, está muito mais preocupada com o retorno financeiro, com o lucro, com os objetivos de mercado, do que propriamente com o processo educacional e com a construção da educação no país. É lógico que nós temos exceções nisso, né? Que devem ser respeitadas, instituições sérias, mas na sua grande maioria são escolas que não têm um projeto pedagógico estabelecido, uma condição estrutural estabelecida. Tem muita escola privada, pior do ponto de vista da estrutura, da escola pública, né? Então, a preocupação central desse setor é a preocupação do lucro. Mesmo as grandes, né? Daí, nós temos no Brasil grandes, hoje o Brasil tem as maiores faculdades isoladas do mundo hoje, né? Estão todas elas na Bolsa de Valores. Se nós pegarmos essas grandes faculdades, nós vamos ver que 70% delas não poderiam existir no Brasil porque não cumpre com a qualidade que a estrutura educacional brasileira exige, né? Numa nota de 0 a 5, 70% chegaria no máximo a 2. São então, multinacionais? Essas Crotons da vida, essas grandes instituições aí que estão nas bolsas de valores. E impressionante, né? O mundo caindo, a economia Brasil caindo, ontem os Estados Unidos 32% da economia despencando, e a Bolsa de Valores batendo recorde e as escolas privadas batendo recorde nas suas ações, né? Porque com a pandemia e com a chamado trabalho remoto, educação remota ou EAD, que são estudos diferentes, eles descobrem ou aceleram o processo de construção de plataformas para poder transformar a educação à distância ou remota. Isso implica em demissões de milhares de professores, que é o principal custo da escola. Então, na medida, olha só como é que é a situação. Quando você demite o professor, você aumenta o lucro e você aumenta os dividendos pagos ao mercado que compra ações. Então, é uma contradição profunda naquilo que diz respeito à educação privada, o ensino privado no Brasil, e os dados das bolsas apontam justamente para isso. Então, é uma necessidade de mercado. Existe uma pressão muito forte dos pais, das famílias, porque devem compreender a importância do professor e da escola, né, como um fator determinante na formação de seus filhos. Os pais já não aguentam mais viver com seus filhos 24 horas por dia, educar, inclusive fazer educação formal, educação educacional, o processo de ensino-aprendizagem, porque também não é fácil o cotidiano do professor, né? E também não é fácil discutir educação somente com conteúdo. Isso não existe, que a educação é muito mais do que conteúdo, ela é uma relação social, né? O ser humano deu certo porque nós somos seres sociais. E a escola é o espaço da socialização das pessoas, desde a infância, né? Então, com isso, nós vamos também criando mecanismos de reafirmar a importância da escola presencial, e as famílias também reconhecem isso. Mas nós temos notado, ao longo dos últimos meses, que nós temos uma defesa nesse processo, defesa da vida. Nós defendemos o isolamento, defendemos a ciência, defendemos os processos que estão sendo discutidos pela OMS, e nós trabalhamos nessa perspectiva, né? Ou seja, nós, inclusive, da rede privada principalmente, fizemos um esforço extraordinário para poder fazer o trabalho remoto. Grande parte das escolas, do ensino básico, inclusive, né, estão fazendo a educação remota. Algumas escolas, inclusive, errando na mão, porque é mais conteúdo do que educação, porque você pode fazer educação sobre várias formas, não precisa ser o conteúdo programático, né, que é estabelecido pelos currículos escolares. Então, nós estamos aí acertando e errando. Há uma pressão muito grande em cima dos professores, um adoecimento, um trabalho extenuante, porque tivemos que fazer o trabalho do dia para a noite, entrar num processo de construção de aulas que nós não tínhamos condições de fazer, a grande maioria dos professores não tinham estruturas para fazê-las. Então é isso, é uma certa pressão do setor privado, uma necessidade de mercado. Existe um setor da educação, que é a educação infantil, que possivelmente não retornará na dimensão que tinha, porque os pais
com o desemprego, né, com a facilidade com a contratação de pessoas, a chamada babá ou empregada doméstica, aquele grupo de pessoas que tinham perdido o espaço de período, volta a ser contratado em função da demissão. Então, às vezes é mais barato você contratar uma pessoa para poder tomar conta do seu filho do que manter esse filho na escola. Então, há um processo de defasagem e de saída bastante volumosa da educação infantil, mas o que nós estamos defendendo, em última instância, é a vida. Nós achamos que, enquanto não tiver as condições objetivas para retomar com segurança o espaço da escola, nós consideramos que é precipitado e não podemos, em hipótese alguma, permitir. Então, a CONTE tem uma posição de que, se as escolas privadas insistirem no retorno, a nossa posição é que os sindicatos devem chamar a greve em defesa da vida. Está prevista, inclusive, na Constituição Federal Brasileira. Então, a pressão dos empresários é motivação lucro, a pressão das famílias é motivação... Não é fácil tratar da criança no cotidiano, ou seja, a importância do professor, e a vida tem que tentar voltar ao normal. Essa pressão está muito grande. Se ela for vitoriosa, se os governos cederem, né, qual o impacto que isso pode ter, Gilson, dessa criançada voltando para as escolas? O que vocês estão vislumbrando? Qual é o medo que pinta nessa situação? Mira, eu fiz até um artigo essa semana, chama Pedagogia da Morte, Educação Privada, Pedagogia da Morte. Eu penso que nós temos aí um potencial muito grande de colocar em risco a vida de milhões de pessoas. Vamos trabalhar em cima de números concretos, né? Nós temos aí 55 milhões de pessoas diretamente ligadas à educação, entre crianças, docentes, né, professores, professoras e auxiliares de educação. Um quarto da população brasileira estão hoje presentes na educação nacional, né? Se nós pegarmos os números de 100 mil mortes, nós estamos chegando a isso, em torno de 3 milhões de infectados, lembrando que esses números são oficiais, que tem setores que dizem que isso é 6 a 10 vezes mais do que está sendo apresentado como oficial. Mas vamos trabalhar com oficial. São 3 milhões de infectados e 100 mil pessoas em óbito, né? Se nós pegarmos 25%, que é o que representa o setor da educação, e se pegarmos esses 25% e acrescentarmos no potencial de morte e no potencial de infectados, nós poderíamos ter chegado no Brasil hoje já em 125 mil mortes e em 3 milhões e 750 mil contaminados. Então, para a gente imaginar o potencial que é isso. Estou falando do potencial direto naquilo que diz respeito à própria educação, né? Aqueles que estão diretamente vinculados. Mas nós também temos na sociedade milhares, 1 milhão de pessoas, avós, tias, tios, que convivem com as crianças, com os meninos. Aliás, na Europa, eles não conseguiam identificar a doença, porque as crianças, na sua grande maioria, elas são positivas, mas elas não desenvolvem a doença, mas são transmissores. Na Itália, principalmente, ficou um estudo realizado na Itália, descobriu-se que grande parte das pessoas idosas que morreram contaminadas na Itália, e na Europa como um todo, que ainda estavam observando a evolução da doença, morreram em função dos contatos que tiveram com crianças que estavam na escola. Então, o que nós temos aqui colocado é que isso cria um potencial de transmissão, o potencial de capacidade de mortes de alunos, porque alguns falam, mas as crianças não morrem. Não é verdade. Nós temos crianças morrendo também, jovens morrendo, né, na sociedade, no Brasil e no mundo todo, e nós não podemos colocar em risco uma única criança, um único jovem, um único professor. E lembrando que grande parte dos nossos professores tem mais de 50, 60 anos de idade, né? Então são pessoas potencialmente chamado grupo de risco, que poderão não só ser acometidos pela doença, mas também ter consequências não só do óbito, porque nós estamos discutindo o óbito somente, porque tem uma parte importante daqueles que têm uma doença, a doença ela vai para a fase aguda dela, que nunca mais terá recuperação da sua saúde, terão implicações pulmonares, cardíacas, cerebrais, né? Então você tem um conjunto de sequelas que a doença deixa, que terão consequências pelo resto da vida dessas pessoas. Então, nós achamos que é prematuro, não é o momento de retornar às escolas. Não há, inclusive em vários países do mundo, onde que precipitaram o retorno às escolas, tiveram que voltar atrás, né, em várias partes do mundo. Então, nós achamos que é preciso preservar ainda o trabalho remoto
E no limite, Altamiro Borges, eu penso que o ano de 2020 pode, inclusive, ser descartado do ponto de vista educacional. Nós não precisamos acelerar o processo educacional. Você imaginar que a primeira fase da formação do ensino básico brasileiro, se a criança tem um processo normal da sua formação, terminando ali por 17 anos de idade, você ter um ciclo formado com 18 anos, 19 anos, não é nenhuma tragédia para nenhuma pessoa. A tragédia que nós podemos ter é a morte de pessoas, de alunos, de pais, de professores, enfim, essa é a tragédia que nós podemos preservar, mesmo porque nós temos aí a perspectiva, pelo menos as informações que estão sendo divulgadas nos últimos dias, é que a gente pode estar nos próximos meses próximo a uma vacina. Então, por que precipitar? Por que colocar em risco milhões de pessoas? Então, me parece uma imprevidência total qualquer possibilidade de acelerar o processo de retorno às aulas nesse momento. Você já tinha falado, Gilson, de que a CONTE está orientando os sindicatos, inclusive na iminência da volta às aulas, de ir para a greve, de fazer pressão e tal. Agora, a pressão da sociedade é muito violenta, a pressão do governo federal é muito grande, a pressão dos empresários é grande. Pode ocorrer, mesmo com toda essa resistência que a CONTE está chamando em defesa da vida, pode ocorrer das escolas voltarem. Vocês teriam medidas intermediárias, medidas que pelo menos diminuíssem os riscos à vida, né, os riscos de morte com o retorno às aulas? Quais as medidas que poderiam ser adotadas? Ou não existe essa possibilidade? Bom, Miro, primeiro sobre a questão da posição da CONTE, é uma posição política em defesa da vida. Nós temos pesquisas também no Brasil todo que apontam que as famílias também estão muito preocupadas. Nós temos mais de 68% das famílias que não querem o retorno às aulas. Uhum. Então, nós temos um apoio muito forte das famílias também, mesmo com a pressão da necessidade de voltar, querendo que os seus filhos voltem ao processo de formação, porque também a família tem o objetivo da formação dos seus filhos, né? As crianças na fase ali da pré-escola também começaram o letramento, a desenvolver as suas condições cognitivas, etc. Tudo isso nós compreendemos a importância, mas as famílias estão compreendendo também que colocar em risco seus filhos não seria prudente nesse momento. Então nós temos também o apoio da maioria das famílias no Brasil que ajuda a gente a fazer esse debate. Sobre as possibilidades que nós temos discutido, primeiro, do ponto de vista sanitário, nós temos aí várias medidas, testamento, isolamento, a questão da próprio tratamento que possa vir, né? A questão de pessoas de grupos de risco. Então, existe um conjunto de medidas que estão calcadas, estão consubstanciadas nos protocolos da OMS, da saúde, que é amplamente divulgado pela sociedade, e nós defendemos esses protocolos. Em relação à educação, existem vários arranjos que foram construídos em outros países. No Brasil ainda nós não tivemos essa experiência, que vai desde, por exemplo, você pega somente a primeira série de ciclos de educação, por exemplo, na educação infantil, o ciclo que está em processo de alfabetização, na educação fundamental, último ano da educação fundamental, o 9º ano, na educação no ensino médio, o 3º ano do ensino médio, essa é uma experiência. Ou então fazer ciclos de alteração de alunos em sala. Segunda-feira vai uma turma, terça outra, na quarta outra. Então você poderia fazer um rodízio de alunos. Você poderia criar um processo de isolamento dentro da sala de aula, que me parece isso muito difícil, diminuir o número de alunos. Tem outras experiências falando que alunos com mais necessidade social poderiam ser prioridades no retorno à educação. Então, existe aí um conjunto de arranjos, né? Nenhum deles, na minha avaliação, é cientificamente comprovado. Por que não? Porque o espaço escolar, sala de aula, é um lugar fechado. Você fica ali em torno de 4 horas, 5 horas. Então, o contato, mesmo o contato à distância, ele tem uma relação, né, entre os alunos que estão presentes ali. Na educação infantil, tem um estudo feito por uma universidade na França que fala que uma sala com 15 alunos, na idade de 6 anos de idade, que é a fase da primeira fase da formação do letramento, né, da alfabetização, esses alunos têm em torno de 800 contatos em 4 horas de relação de aula. Então, você imagina o nível de propagação disso. E a escola não é só você sentar na cadeira e ver o professor passando matéria no quadro ou dando aula.
É justamente aquilo que nós falamos inicialmente, é a interação social, é o abraço, é o carinho, a convivência, a relação, é o emotivo, é o cognitivo, é o emocional, é tudo isso que está envolvido na educação. Então nós, em hipótese alguma, podemos pensar em educação eliminando, talvez, o principal centro da articulação da educação, que é a relação humana, que se estabelece nesse processo. Então, educar sem esse contexto é dizer que o único objetivo é repassar conteúdo, porque conteúdo pode passar de forma remota, e está sendo passado pelos professores da educação privada e da educação pública. Agora, o que falta é essa relação, essa integração, interação entre os educandos. E isso não será permitido. Então, é precipitadíssima a possibilidade, irresponsável quem está tomando essas decisões, é meramente questão do lucro acima da vida, e nós não podemos permitir. Então, nós vamos continuar resistindo. Nós temos vários sindicatos pelo país afora já sinalizando pela greve, caso venha acesso à assistência, e nós queremos também contar com os pais e com os alunos, porque essa é a nossa fonte de inspiração e fonte do nosso processo. É o objetivo que nós temos. Então, nós queremos também preservar a vida dessas pessoas para evitar uma tragédia ainda maior. Nós, como você disse inicialmente, nós vamos chegar essa semana a 100 mil mortos, né? O Brasil virou o epicentro dessa doença da Covid em todo o mundo, e não há nenhuma perspectiva no curto prazo de que nós vamos solucionar. E mais perigoso, Miro, ontem estava vendo dados, o Brasil vive uma sanfona. Alguns estados diminuem, outros aumentam. No aumento, outro diminui. E nós temos aí um potencial de contaminação no Brasil. Vamos imaginar que nós temos aí 10% da população contaminada, 15 milhões de pessoas, né? Uma hipótese que está sendo levantada. Isso quer dizer que nós temos ainda 205 milhões de pessoas para serem contaminadas. O universo de 205 milhões. Então nós temos um universo extraordinário de pessoas. E se 4% vai para uma situação crônica de saúde e 1% está morrendo, nós estamos falando de um potencial de morte muito forte no Brasil, que nós não podemos permitir. Então, nós estamos falando de 2 milhões de mortos, Miro. Então, nós não podemos permitir que isso ocorra, denunciar esse governo Bolsonaro, o negacionismo, que é a tônica desses que tentam, aquele vídeo do Cinep do Rio de Janeiro, é algo completamente escroto, né? Completamente fora de qualquer propósito. É um negacionismo de uma instituição de educação que deveria preservar pela ciência, pelo conhecimento, pelo conteúdo, né? Desenvolvido pela educação ao longo da história, e é o primeiro a negar, demonstrando que não tem nenhum compromisso com a educação brasileira e com a formação da nossa sociedade. Então, nós estamos vivendo momentos muito duros, né, muito difíceis, mas a nossa opinião é que nós vamos ter que resistir em defesa da vida. Muito bem, Gilson. Todo apoio à greve para barrar essa sede de lucro dos empresários. Você gostaria de acrescentar alguma coisa ou podemos fechar? Então é isso, Miro. Eu acho que é importante essa conversa com você e outros centros de educação, porque eu estava vendo no domingo na Globo um debate sobre o retorno da escola, só tinha gente do setor privado lá, né, ou todos pela educação, o pessoal que defende. Parece que não existe professor, parece que não existe aluno, parece que nós não existimos, nós somos a coisificação, aquela coisa que o Marx dizia, nós somos uma coisa. Nós vimos uma coisa que não tem nenhum sentido para eles, né? O importante é entregar ao mercado a educação e ter o retorno do lucro. Então é a coisificação, inclusive eu estou fazendo um artigo sobre isso, mostrando o quanto é trágico a visão da sociedade e de setores da comunicação brasileira, da grande mídia, que transformaram professores e alunos em coisificação. E nós não aceitamos essa forma de nos tratar. Então, em defesa da vida e das pessoas, seres humanos que precisam ser respeitados em toda a sua dimensão. Então, é isso que nós estamos defendendo. E obrigadão aí por dar esse espaço para nós. E queremos ocupar outros espaços para poder divulgar nossa opinião em detrimento daqueles que querem defender a morte e não a vida. Beleza, Gilson. Manda o artigo quando estiver pronto para eu publicar. Tá ok? Obrigado. Brigadão, viu, bicho? Brigadão mesmo, abraço, tá? E tamo junto aí. Qualquer coisa, estamos à disposição, tá bom? Passando a pandemia, vamos combinar para tomar um café. Uma mineirinha, um café mineiro daquele branquinho e amarelinho. Exatamente isso. Estou te devendo uma canjiquinha aí, Miro. Vou fazer uma canjiquinha com você. Pois é. São Paulo, tá bom? Rapaz, deu água na boca. Valeu, Gilson. Obrigadão, abração, viu, bicho? Obrigado, tudo de bom. Tchau, tchau. Um abração, tchau, tchau.